Pronto, nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês esse assunto aqui, ó, chamado de radicais. Já expliquei bastante sobre raízes em outros vídeos, mas para o nono ano eu preciso que você domine não só como calcular a raiz, mas também as operações envolvendo radicais, tá? Primeiramente vamos começar com a definição, né? O que é um radical? Eu acho que eu já comentei isso aqui em aula, ó. O radical para mim tem esse formato aqui, ó, certo? Mas se você considerar radical como sendo simplesmente o símbolo da raiz, também não tem problema, beleza? Mas eu quero que você entenda, ó, a existência de um coeficiente, certo? Coeficiente na frente da raiz. Dentro da raiz a gente tem um radicando. Radicando é o número que está dentro da raiz. E esse númerozinho aqui nesse cantinho é chamado de índice. Índice da raiz, tá bom? Então, ó, quando você for calcular uma raiz, você vai ter o símbolo da raiz, você vai ter, ó, o radicando, o índice, o coeficiente. Isso aqui tudo vai formar o nosso radical, tá bom? Então aqui nesse meu formato padrão, eu estou considerando cada um desses números como sendo racional, em que o meu único número irracional seria a raiz quando eu calculo a raiz não exata. Então aqui com os exemplos, ó, aqui eu tenho 3 mais 5 raiz de 2. Esse 5 aqui na frente da raiz, ele está multiplicando, ele representa coeficiente. É irracional porque a raiz de 2 não é exata. Agora 4 menos 3, raiz cúbica de 27, ele é racional, porque a raiz cúbica de 27 dá 3. Então isso aqui vai ser 4 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, então vai ficar 4 menos 9. E 4 menos 9 é menos 5, beleza? Cuidado para não cometer o erro de você fazer aqui no começo da conta, ó, 4 menos 3. Que eu já vi muitos alunos cometendo esse erro de fazer, ó, 4 menos 3 dando 1. Não pode. Esse 3 aqui ele é coeficiente, ele está multiplicando essa raiz antes de subtrair o 4. O mesmo acontece aqui com 3 mais 5. Você não pode somar 3 com 5, tá? Esse 5 aqui ele está multiplicando essa raiz. Aí eu não consigo calcular porque eu não sei qual é a raiz. É número irracional. Então sempre que você for fazer operações envolvendo números irracionais, você tem que tomar cuidado, que não, às vezes não dá para calcular. Por exemplo, raízes não exatas, você não consegue calcular, porque são irracionais. Quer dizer, você até consegue calcular usando aquele método que eu ensinei naquele vídeo, né, para você arredondar uma raiz ou então obter várias casas decimais. Mas quando você vai operar, por exemplo, um número irracional com outras coisas, aí fica um pouquinho mais complicado, porque se você, por exemplo, somar número racional com número irracional, isso necessariamente vai dar irracional. Agora, racional com vezes irracional também. Divisão também, né? A única coisa que você não tem controle em cima das operações com irracionais é quando você combina dois irracionais para somar, subtrair. Aí você não tem controle, ó. Tem alguns exemplos aqui que eu dei para vocês verem, ó. Raiz de 2 mais 2 é irracional, não dá para calcular. Tem gente que quer tentar fazer 2 mais 2 dando 4, não pode, você não pode somar. Você teria que calcular a raiz primeiro. Raiz de 3 vezes 5, você pega esse 5 e transforma em coeficiente. Escreve o 5 na frente da raiz. Raiz de 2 sobre 2 é irracional. Irracional. Não dá para calcular. Irracional. E π sobre 3 também é irracional, porque esse π aqui é uma constante matemática que representa um número irracional, tá? Então também é irracional. Gente, e se aparecer número irracional no denominador? Porque nesses exemplos que eu dei, eu não dividi por um número irracional. Eu posso dividir por um número irracional, ó. Números irracionais nos denominadores. 5 dividido pela raiz de 3, 4 dividido por π, 5 dividido pela raiz cúbica de 4, menos 7 dividido pelo logaritmo de 7, 10 dividido pelo seno de 2. Eu consigo calcular, assim, você consegue calcular, só que vai dar bastante trabalho. Gente, isso aqui, antigamente, quando não existiam calculadoras, nem calculadora científica, os matemáticos eles calculavam isso aqui na mão, usando séries de sequência para representar cada um desses números irracionais aqui embaixo, com até 10 casas decimais, né? Se ele quisesse uma precisão bem boa, ele fazia até 20 casas decimais, só que o cálculo é muito complexo, gente. Imagina você pegar o número inteiro, 4, e dividir por um número decimal com 10 casas decimais. Isso dá muito trabalho, certo? Então, de modo geral, quando você for fazer uma divisão por número irracional, essa divisão aqui ela é meio que difícil demais para fazer na mão. Então eu recomendo você usar a calculadora científica, né? Antigamente, quando não tinha calculadora científica, gente, ó, eles tinham um jeito de calcular algumas dessas divisões de forma fácil. Quando for no final da aula eu explico, tá? A primeira coisa que eu quero que você considere é que essas divisões aqui, elas são bem difíceis. Agora vamos para o próximo tópico. Simplificação de radicando, você vai fazer assim, ó. Raiz quadrada de 200, por exemplo, você vai fatorar.
certo? Você vai fatorar como se você fosse calcular a raiz exata, mas você sabe que essas raízes não são exatas. Por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. A forma fatorada, ó, em vez de você escrever a forma fatorada, eu quero logo que você coloque os números que formam raiz e sai de dentro da raiz. Desse jeito aqui, ó. Como a raiz ela é quadrada, índice 2, você vai formar grupinhos de 2 em 2. Então aqui, por exemplo, eu formei um grupinho com o número 2 e eu formei um grupinho com o número 5. Esse 2 e esse 5 sai de dentro da raiz. Esse 2 aqui que apareceu sozinho, ele não sai da raiz, ele permanece dentro da raiz. Então essa resposta vai ficar assim, ó. 2 que saiu da raiz, vezes 5 que saiu da raiz, vezes esse 2 aqui dentro da raiz. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. O 2 e o 5 fora da raiz e esse 2 dentro da raiz. Multiplica 2 vezes 5 dá 10. Então a resposta vai ser 10 raiz de 2, beleza? Então isso aí, gente, ó, é a forma simplificada da raiz de 200. Agora, e a raiz de 512? Raiz quarta, tá? Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai fatorar por 2, até não dar mais. Beleza? Já sei de cabeça aqui, ó. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Quantas vezes esse 2 aparece? Eu acho que é 9 vezes, conte aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu vou formar grupinhos de 4 em 4. Então eu vou pegar, cara, 4 fatores 2, eu vou fingir que é só um fator fora da raiz. 4 fatores 2, eu vou fingir que é um 2 fora da raiz. E vai sobrar 1, 2. Esse 2 vai ficar dentro da raiz. Lembrando que a raiz ela é quarta. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 dentro da raiz quarta. Desse jeito aqui, ó. Formou dois grupinhos. Um grupinho de 2, outro grupinho de 2 sai da raiz. E esse 2 que sobrou fica dentro da raiz. Então a resposta aqui vai ser 4 raiz quarta de 2. Beleza? Agora vamos fatorar o 108. Deixa eu ver se cabe aqui. 108. Por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13 e por 3 dá 1. Eu quero raiz cúbica. Então já ficou claro que o único que formou raiz cúbica aqui, ó, é o 3, né? Que formou o grupo de 3 números 3, de 3 fatores iguais, vai sair da raiz. Esses dois aqui vão permanecer dentro da raiz. Então a resposta vai ser um 3 fora da raiz, e 2, raiz cúbica, tá? E dois números 2 dentro da raiz, multiplicando. 2 vezes 2 é 4, então você podia simplesmente escrever 3 raiz cúbica de 4. Desse jeito aqui, tá? Vamos para a próxima página. Esse é o método prático, tá? Método prático, você formando grupinhos. Se eu não quisesse usar o método prático, gente, eu teria que usar a forma fatorada e olhar para os expoentes. Deixa eu fazer essas duas questões aqui sem usar o método prático, para você ver como justifica, né, esse método. 500, aí para fatorar o 500, ó, por 2 dá 250, por 2 dá 125, que por 5 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. A forma fatorada desse número 500 é 2 expoente 2 vezes 5 expoente 3. Se eu quero calcular a raiz de 500, eu posso calcular a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Tá bom? Então, como que funciona aqui essa raiz? Você vai fazer assim, ó. Como a raiz ela é quadrada, né? Você tem a raiz de uma multiplicação. Raiz de uma multiplicação é a multiplicação dessas duas raízes. Então, aqui você vai estar calculando a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 5 elevado a 3. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 sai da raiz. Por isso que quando forma grupinhos, sai de dentro da raiz. Por isso que eu prefiro que você simplesmente faça grupinhos e tire da raiz. Agora, esse 5 elevado a 3, ó, você tem que pensar assim, ó. 5 elevado a 3 é como se fosse 5 elevado a 2 mais 1. E 5 elevado a 2 mais 1 dá 3. Você pode quebrar em uma multiplicação mais simples, né? Ó, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 1. Vai ficar 2 raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 5 elevado a 1, que é só 5. E de novo, 5 elevado a 2 na raiz quadrada cancela. Vai ficar 2 vezes 5 vezes raiz de 5. Então, isso aqui é a justificativa porque que o método prático funciona. Como é que funciona o método prático? Você forma os grupinhos. Como a raiz ela é quadrada, eu quero grupinhos de 2 em 2, tá? 2 números 2 e 2 números 5 fora da raiz. Então você repara que depois de fazer esses cálculos todos, usando as propriedades das potências, eu consigo chegar na forma mais simples. Ó. Eu podia ter feito assim logo direto, né? Olhando para a forma fatorada. Ó. O 2 sai da raiz, o 5 sai da raiz e permanece um 5 dentro da raiz. Fazendo assim é bem mais rápido. Vamos tentar fazer do mesmo jeito aqui o 1296. 1296 fatorando, por 2 dá 6, 96 por 2 dá 48. Por 2 dá 324, por 2 dá 162, por 2 dá 81, que dá por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13 e por 3 dá 1.
Então eu quero a raiz cúbica. Raiz cúbica eu quero grupos de 3 números iguais. Então eu vou formar aqui, ó, um grupinho de 2 que sai da raiz e um grupinho de 3 que sai da raiz. Então vai sobrar um 2 dentro da raiz e um 3 dentro da raiz. Vai ficar assim, ó, 2 e 3 fora da raiz e um 2 e 3 dentro da raiz. Raiz cúbica. 2 vezes 3 vezes raiz cúbica de 2 vezes 3. Vai ficar 6 raiz cúbica de 6. Escreva assim, ó, 6 raiz cúbica de 6, beleza? Então, esse é o método prático, tá? Formando grupinhos. Agora vamos para as propriedades dos radicais, propriedades das raízes, né? Primeira propriedade é a definição. Como que você calcula uma potência com expoente fracionário, né? Expoente fracionário, ó, você pega o denominador dessa fração e coloca como índice da raiz. Isso aqui é a definição, que usa meio que o princípio da relação inversa, da operação inversa. Aqui você vai fazer assim, ó, 128 elevado a 0,25, primeiro você tem que transformar esse número decimal em fração. E esse número decimal transformado em fração, ó, deixa eu fazer aqui do lado, ó, 0,25 em fração é 25 centésimos. E 25 centésimos eu simplifico em cima e embaixo por 5. Dividido por 5. Dividido por 5 dá 5 sobre 20. Que dividido por 5 de novo dá 1 sobre 4. Então essa fração aqui é 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é a raiz quarta de 128. E como que calcula essa raiz quarta? Fatora o 128 e separa em grupinhos de 4 em 4. Olha só. 128, a forma fatorada. 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Vamos separar em grupinhos de 4 em 4. 4 números 2 e sobrou 3, né? Ó, sobrou 3 números 2 aqui. Deixa eu só contar direitinho. Exatamente desse jeito, são 7 fatores. Então a resposta vai ser 2 e 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Raiz quarta de 8. Beleza? Porque vão sobrar 3 números 2 dentro da raiz, eu multiplico logo. Vai ficar 2 raiz quarta de 8. Outro jeito. O outro jeito para você fazer é você dividindo, né, na fração, você divide o numerador pelo denominador. E isso tem que ser divisão, não é divisão com vírgula não, tá? Eu quero divisão sobrando o resto. Vamos fazer assim, ó, 8 dividido para 3. O expoente dessa minha potência é 8, né? 8 é uma fração, você vai dividir 8 por 3. 8 por 3, ó, 2 vezes 3 dá 6, subtrai dá 2. Beleza? Eu quero o resto por quê? Porque quando eu faço a divisão, eu sei que essa divisão, a parte exata, a parte inteira, vai ser 2. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 2 terços. 2 elevado a 2 terços. Beleza? Isso aqui fica assim porque num 3 vezes 2 não é 6? 6 dividido por 3 dá 2. Esse 2 aqui sai da raiz. Agora esse outro 2 aqui, ó, né, 2 terços, ele permanece dentro da raiz. Então a resposta vai ser 4 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2, que é 4. Beleza? Isso aqui é outro jeito de você fazer usando o resto da divisão. Então deixa eu repetir aqui para você entender. Aqui a raiz é cúbica porque eu estou dividindo por 3. Então eu escrevo a raiz cúbica. O quociente, ele fica fora da raiz, como expoente, né? Vai ficar 2 elevado a 2. E o resto, ele fica dentro da raiz. 2 elevado a 2 dentro da raiz. É por isso que ficou 4 aqui e 4 dentro da raiz. Consequências dessa primeira propriedade. Se acontecer de você tiver o índice e o expoente igual, você cancela, repete o radicando. Beleza? Exemplo disso aqui, ó, 32. A forma fatorada de 32, ó, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, ó, é exatamente 2 elevado a 5. Raiz quinta de 2 elevado a 5 dá só 2. Por quê? Use o método prático, ó. No método prático você formou um grupo de 5 números. Outra regra, se você tiver a raiz e o expoente ele é múltiplo desse índice, basta você dividir o expoente pelo índice, tá? Tipo assim, ó, 64 é a mesma fatoração, 64, ó, vou até fazer aqui bem rapidão, ó, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ó, conte aí, ó, é 2 elevado a 6. Raiz cúbica de 2 elevado a 6. Divida 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Vai ficar 2 elevado a 2, que é 4. Usa o método prático agora. Eu quero formar grupinhos de 3 em 3 números iguais, ó. 3, 2, 3, 2. Sai um 2 da raiz, sai um 2 da raiz. 2 vezes 2 dá 4. Beleza?
Segunda propriedade, propriedade da potência de raiz. Se você for calcular uma potência de uma raiz, eu recomendo você calcular a raiz primeiro, tá? Caso não dê, aí você puxa o expoente para dentro da raiz e relaciona esse expoente com esse índice. Desse jeito aqui, gente, ó. Se eu quero a raiz cúbica de 3 elevado a 4, eu não consigo calcular a raiz cúbica de 3, tá? Mas se eu puxar esse expoente para dentro da raiz, vai ficar a raiz quadrada de 3 elevado a 4. E raiz quadrada de 3 elevado a 4 eu consigo dividir 4 por 2. 4 por 2 dá 2, vai ficar 3 elevado a 2, que dá 9. A justificativa para essa regra de descer o expoente para dentro do radicando é só você pensar assim, ó, onde tem a raiz enésima de A, repete o parênteses, né, o expoente m lá fora do parênteses, e onde tem a raiz enésima de A, eu vou escrever assim, ó, A elevado a 1 sobre n. Por quê? Porque aqui o expoente é 1 invisível. Então eu posso escrever, ó, essa raiz na forma de expoente fracionário desse jeito. E quando eu escrevo na forma de potência, a raiz na forma de potência, eu posso usar a propriedade da potência, que é propriedade da potência de potência, em que repete a base e multiplica os expoentes. Então eu vou multiplicar o expoente 1 sobre n vezes o expoente m. 1 sobre n vezes m, você multiplica em cima, embaixo e baixo, ó, vai ficar a elevado a m sobre n. E a elevado a m sobre n é nada mais, nada menos do que raiz enésima de a elevado a m. Beleza? Essa é a justificativa. Próxima página. Raiz de raiz. Usando o mesmo argumento que eu usei na página anterior, eu consigo argumentar que se eu te pedir uma raiz de uma raiz, você pode simplesmente multiplicar os índices dessa raiz, tá? Então aqui eu vou pedir para você prestar um pouco de atenção quando aparecer raiz quadrada, porque a raiz quadrada ela tem índice 2 invisível. Então a raiz quadrada da raiz cúbica de 5, você tem que escrever como sendo a raiz sexta de 5. Aí você pensa assim, por que 6? Né? Porque não era raiz quadrada? A raiz quadrada é índice 2. Então eu multiplico 2 vezes 3 que dá 6. Então por isso que você tem que prestar bastante atenção quando a raiz for quadrada. Agora, como que eu transformo um índice? Transformação de índice, você pode transformar de duas maneiras. Ou você transforma multiplicando o índice e o expoente da potência, multiplicando pelo número que você quiser, ou dividindo, se der para dividir. Aqui, por exemplo, ó, raiz sexta de 9, você tem que lembrar que 9 é igual a 3 elevado a 2, né? A potência quadrática de 3. Então, quando eu escrevo 9 na sua forma fatorada, ó, eu reparo que o índice 6 e o expoente 2, eu posso simplificar ambos por 2. Então, eu vou dividir por 2 aqui e vou dividir por 2 aqui. Vai ficar 2 por 2 dá 3 e 2 por 2 dá 1 invisível, certo? Então, vai ficar a raiz cúbica de 3. Agora, como que eu forço o índice de uma raiz a ser o número que eu quiser? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de 2 e eu quero que essa raiz tenha o índice 15. Para você forçar o índice a ser o número que você quiser, basta você fazer a mesma propriedade anterior, só que em vez de dividir, você multiplica. No caso aqui eu vou multiplicar o índice da raiz por 5 e o expoente 1 invisível por 5. 3 vezes 5 dá 15 e 1 vezes 5 dá 5. A resposta vai ficar assim, gente, ó. Raiz índice 15 de 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é 32. Então, esse aqui é raiz índice 15 de 32. Beleza? Então, eu forcei o meu índice a ser o número 15. Agora vamos fazer produto ou quociente de raiz de mesmo índice. Se eu pedir para você multiplicar duas raízes que têm o mesmo índice, basta eu multiplicar os dois números, os dois radicandos, os números que estão dentro da raiz. O mesmo acontece para divisão. Divisão de duas raízes de mesmo índice, eu divido o numerador pelo denominador, os radicandos, e escrevo a raiz. Aqui, por exemplo, ó, raiz quadrada de 49 sobre 25, eu posso simplesmente fazer raiz de 49 e a raiz de 25. Beleza? Que dá 7 sobre 5. Essa propriedade aqui é bem manjada, né? Mas você só pode fazer se for a mesma raiz, ó, o mesmo índice da raiz, tá? Raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo. Se em cima fosse raiz quadrada e embaixo fosse raiz cúbica, aí você já não poderia transformar em uma única raiz. Mais exemplos. Agora com álgebra. Raiz cúbica de x elevado a 14, em vez de eu fatorar, né? Até porque é algébrico, a minha recomendação é você dividir o expoente pelo índice, tá? Faça divisão não exata, porque você precisa do resto da divisão. Então, ó, 14 dividido para 3, 4 vezes 3 dá 12. Subtrai dá 2. Esse 4, né, ele é o x que sai da raiz. E esse 2
é o x que fica dentro da raiz. Então eu quero que você entenda assim, ó. Esse expoente 4 vai sair da raiz e esse expoente 2 vai permanecer dentro da raiz. Raiz cúbica, tá? Então escreva o símbolo da raiz cúbica. Fora da raiz cúbica você vai escrever x com expoente 4 multiplicando. E dentro da raiz você vai escrever x com expoente 2, né? Dentro da raiz. Desse jeito aqui, ó. O quociente da divisão fica fora da raiz e o resto da divisão fica dentro da raiz. Vamos fazer agora esse aqui, ó. Esse aqui vai dar divisão exata, ó. 12 dividido para 4 dá 3. Então esse aqui é simplesmente t elevado a 3. Essa aqui, raiz cúbica de 54, eu tenho que fatorar primeiro. Então deixa eu fatorar o 54. 54 na forma fatorada, ó, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13 e por 3 dá 1. Como eu quero raiz cúbica, formou um grupinho de 3 aqui, ó, sai da raiz. Esse 2 vai permanecer dentro da raiz. Então, fora da raiz vai ter um 3. Dentro da raiz, que é cúbica, vai ter um 2. Agora, e as letras? O que vai acontecer com as letras? X elevado a 4 e o y elevado a 6. Bem, esse y elevado a 6, ó, 6 dá para dividir por 3. Dá divisão exata. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Vai sair o y elevado a 2 de dentro da raiz. E esse x elevado a 4. Esse 4 eu tenho que dividir, mas eu tenho que deixar resto, porque a divisão é não exata. 4 dividido para 3 é bem facinho, ó. 1 vezes 3 dá 3, subtrai dá 1. Então, vai ficar um x elevado a 1 fora da raiz e um x elevado a 1 dentro da raiz. Então, repete o 3. Do lado do 3 eu vou escrever x elevado a 1. E do lado do x eu vou escrever y elevado a 2. Por quê? Dividir o 6 por 3 dá 2. E repete o símbolo da raiz. E o que sobra dentro da raiz? O 2 sobrou dentro da raiz e o x com o expoente 1. Então vai ficar 2x elevado a 1. Então vai ficar assim, ó. 3x elevado a 1 e y elevado a 2, raiz cúbica de 2x elevado a 1. Simplificando fica 3x e y2, raiz cúbica de 2x. Próxima. Agora vamos fazer elevado a menos 1/5. Esse menos aqui no expoente, gente, lembre-se que menos no expoente serve para você inverter essa fração. Então deixa eu tirar o menos do expoente e deixa eu inverter essa fração aqui logo, ó. M elevado a 2n elevado a 1/5. Pronto. Esse expoente fracionário vira raiz. Então isso aqui é raiz quinta de 1 sobre m elevado a 2n. Desse jeito aqui. No caso, não tem como calcular, porque m expoente 2 não dá para dividir por 5 para sobrar resto. Raiz de 1 é 1, então você pode calcular aqui a raiz de 1. Mas eu vou deixar desse jeito aqui, tá? E para finalizar, a raiz cúbica de 48, ó, fatório 48, para ver quantos dígitos, quantos fatores, né, aparecem. Por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 4, dá 6, por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Então, como eu quero a raiz cúbica, ó, formou um grupinho aqui de 2 que sai da raiz. Sobrou dentro da raiz um 2 e um 3. Tá? Então, esse 2 que sai da raiz, e esse 2 e esse 3 ficam dentro da raiz, eu posso multiplicar logo. Ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 6. Próxima página. Agora esse nosso próximo tópico aqui, ó, de operações com radicais, é um tópico muito importante e um pouco difícil, tá? Se você quiser dar uma pausazinha no vídeo aí para descansar, eu recomendo muito, porque essas operações ela requerem bastante atenção, tá? Então vamos fazer assim, ó. Primeiro a gente vai começar com adição e subtração. Adição e subtração de radicais é bem tranquila porque você só pode operar radicais semelhantes, né? Mas o que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são radicais, ó, que tem o mesmo radicando e o mesmo índice, depois de simplificado. Então, se você tiver um radical muito grande, você procura simplificar ele antes, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 raiz de 2, 3 raiz quadrada de 2 e menos 7 raiz quadrada de 2. Como ambos têm a mesma raiz de 2, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso operar. É como se fosse 3x e menos 7x, né? Se eu representasse algebricamente a raiz de 2 como x. Aqui eu tenho raiz quinta de x e 100 raiz quinta de x. Também são semelhantes porque é a mesma raiz. Semelhantes. E aqui eu tenho raiz quadrada de 48 e raiz quadrada de 108. A priori você pensa assim, nossa, essas raízes elas não são semelhantes porque não é o mesmo radicando. Mas quando você fatora, ó, 48 e o 108... Na forma fatorada, gente, olha como é que fica, ó, 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Como eu quero raiz quadrada, ó, formou dois grupinhos de 2, que sai da raiz, e sobrou um 3 dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 48 eu escrevo como 2 vezes 2 fora da raiz, que é 4, e um 3 dentro da raiz. E a raiz de 108, ó, fatorando aqui, vai ficar 54,
vai ficar por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Raiz quadrada forma grupinhos de dois números iguais, ó. 2 fatores 2 sai da raiz, 2 fatores 3 sai da raiz. Vai ficar um 2 e um 3 fora da raiz, 2 vezes 3, 6, e dentro da raiz sobrou um 3. Então, olha só, depois que você simplifica os radicais, ó, raiz de 48 é 4 raiz de 3, e a raiz de 108 é 6 raiz de 3. Logo, são semelhantes também, apesar de não parecer. Então, muito cuidado com isso aí. Por isso que eu digo para você simplificar os radicais antes de você comparar. Então, como que a gente opera? Para você operar os radicais semelhantes, basta você operar os coeficientes. O que são os coeficientes? Coeficiente é o númerozinho que aparece na frente do radical. Então, se eu te pedir para fazer raiz de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, você vai simplesmente operar 1 mais 4 menos 2. 1 mais 4 dá 5. 5 menos 2 dá 3. Então, aqui a resposta é 3 raiz de 3. Então, você vai operar assim, gente. Você opera os coeficientes e repete o radical. E repete a raiz. Vamos ver se você entendeu. Aqui eu tenho 2 raiz quinta de 3 mais 3 raiz quinta de 3 menos 2 raiz quinta de 3. Esse 2 raiz quinta de 3... vai simplificar aqui, ó, vai cancelar com esse 2 raiz quinta de 3. Sobra simplesmente o 3 raiz quinta de 3. Então, a gente pode dizer que a gente está colocando o radical semelhante em evidência. Isso mesmo, você está simplesmente colocando o radical em evidência e operando os coeficientes, como se fossem operações algébricas. Então, aqui onde eu tenho raiz de 48 mais raiz de 108, lembra que a raiz de 48 é 4 raiz de 3? E a raiz de 108 é 6 raiz de 3? Então, eu tenho 4 menos 6 raiz de 3, que dá menos 2 raiz de 3. Por que dá menos 2? Porque eu faço 4 menos 6. E 4 menos 6 é menos 2. Então, para você operar a adição e subtração de radicais, eles têm que ter o mesmo radicando e o mesmo índice. Caso não tenha o mesmo radicando e o mesmo índice, tente simplificar. Simplificar, transformar o índice para até ficar igual. Enquanto não ficar igual, você não vai poder operar. Eu já vi muitos alunos cometendo esses erros aqui, gente, de fazer tipo assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 3, dando raiz de 5. Não pode, tá errado. Você não pode somar radicandos. No caso aqui dessa operação, raiz de 2 mais raiz de 3, você não pode somar. Primeiro que você tem dois números irracionais. E são números irracionais incompatíveis. Não tem como operar, tá? Se fosse tipo 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, né? Fosse o mesmo radical, aí dava certo. Beleza? Agora vamos fazer multiplicação. Para você multiplicar duas raízes, eu vou separar aqui a multiplicação em 3 passos, tá? Que é multiplicar raízes exatas ou não. Se essas raízes são exatas, gente, não interessa qual é o índice, qual é o radicando, é só você calcular a raiz, ó. Aqui eu tenho raiz quadrada de 36, eu sei que é 6. E a raiz quadrada a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de menos 8, eu sei que é menos 2. Então vai ficar 6 vezes menos 2, que dá menos 12. Isso é se as raízes são exatas. Agora, e se as raízes não forem exatas? Se forem números irracionais? Como é que a gente calcula? Se for número irracional, você só pode multiplicar se tiver mesmo índice. Então memoriza isso aqui, tá, gente? Para multiplicar radicais, você só pode multiplicar se elas tiverem o mesmo índice. Nesse exemplo aqui eu tenho raiz cúbica e raiz cúbica. Então o que eu faço? Eu escrevo a raiz cúbica somente uma vez e eu repito tudo que tiver na multiplicação aqui dentro dessa raiz, ó. XY vezes x elevado a 2 vezes y, beleza? Desse jeito aqui, ó. Agora eu posso multiplicar x, y vezes x elevado a 2 vezes y, eu multiplico x com x, somando os expoentes, x expoente 1 com x expoente 2, que dá x expoente 3, e y com y. Y com y dá y elevado a 2, né? Multiplicação. E para minha sorte, esse x elevado a 3 coincidiu o expoente, ele sai de dentro da raiz, porque 3 dividido por 3 dá 1. Então vai ficar x raiz cúbica de y elevado a 2. Agora, e se eu precisar multiplicar dois radicais que têm índices diferentes, gente? Tem como fazer? Claro que tem. Basta você transformar o índice. Aqui, por exemplo, eu tenho uma raiz cúbica e aqui eu tenho uma raiz sexta. O que eu faço? Eu transformo a raiz cúbica numa raiz sexta. Como? Multiplicando por 2. 3 vezes 2 dá 6. Então aqui vai ser raiz sexta de 2 elevado a... Lembrando que tem que multiplicar o expoente do radicando também, tá? Se eu multiplico o índice por 2, eu tenho que multiplicar o expoente do radicando também por 2. Então aqui eu vou escrever raiz sexta de 2 elevado a 1 vezes 2, que dá 2. Isso aqui vezes raiz sexta de 5. Então essa primeira raiz aqui, que era meu problema, né? Eu consigo forçar ela a ter índice 6. Mas olha qual é o custo, ó. Né? Vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Então aqui vai ser raiz sexta
raiz sexta de 2 elevado a 2 vezes 5, que é raiz sexta de 4 vezes 5. E 4 vezes 5 dá 20. Então aqui eu tenho raiz sexta de 20. Deixa eu dar uma dica aqui para você não quebrar a cabeça transformando os índices, tá? Ó, a dica que eu dou é como se fosse para operar frações de denominadores diferentes. Ó, a mesma regra. Ó. Calcule o MMC. Tá? É como se você calculasse o MMC dos índices e dividisse pelos índices anteriores para saber quanto que fica o novo expoente. Desse jeito aqui, gente, ó. Aqui eu tenho a raiz sexta e aqui eu tenho raiz quarta. Eu vou calcular o MMC de 6 e de 4. 6 e de 4, ó, por 2 dá 3, 2. Por 2 dá 3 e 1. E por 3 dá 1 e 1. O MMC aqui dá 12. Então, o meu novo índice vai ser o índice 12. Aí é como se eu fosse calcular, ó, frações. Lembra que para calcular frações você faz o MMC? Eu vou dividir 12 por 6 para saber quanto que eu multiplico 5. 12 dividido por 6 dá 2. Então esse 5 eu vou multiplicar por 2. 12 dividido para 4 dá 3. Então esse 3 eu vou multiplicar por 3. Então vai ficar assim, ó, dentro dessa nova raiz vai ficar x elevado a 5 vezes 2, que dá 10, e vezes y elevado a 3 vezes 3, que dá 9. Desse jeito aqui. Pronto, aí já está irredutível, não tem como simplificar. Agora, divisão. Divisão de radicais segue o mesmo princípio. Você calcula, você tenta calcular, se der para calcular é mais fácil, né? Por exemplo, aqui eu tenho raiz de 81. Raiz de 81 é 9. E a raiz cúbica de 27 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. Se for raízes algébricas ou raízes que não dê para calcular, aí você só pode calcular se tiver mesmo índice. E como é que calcula? Transforma em fração, tá bom? Vai ficar raiz cúbica de x elevado a 2y sobre raiz cúbica de xy. Transforma numa fração só. Raiz cúbica de x elevado a 2y sobre xy. Cancela os y's, né? Porque tem mesmo expoente. Cancela o y. E o x elevado a 2 dividido por x vai ficar simplesmente x. E se não tiver o mesmo índice, tem como transformar? Lógico. É só você lembrar que aqui, ó, raiz quadrada é 2 invisível. Então você tira o MMC de 2 e de 3, que dá 6 na forma de fração, tá? Deixa eu escrever em fração antes, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 sobre raiz cúbica de 2. Que na forma de fração fica assim, ó. Uma raiz sexta, né? Que o MMC de 2 e de 3 é 6. Aí eu faço 6 dividido por 2, que dá 3. Esse 2 aqui de cima fica com expoente 3. E eu faço 6 dividido por 3, que dá 2. Então esse 2 aqui de baixo vai ficar com expoente 2. Vai ficar 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2. Que é como se fosse 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4 dá 2. Raiz sexta de 2. Agora, cuidado, gente. Cuidado quando você for operar radicais. Por quê? Porque na operação de radicais, ó, você só pode operar se for mesmo radical. Mas como é que fica essa operação? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2. Você vai escrever 2 raiz de 2. Aqui eu tenho raiz de 2 menos raiz de 2. É como se fosse 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Cancela. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 vezes 2, que é 4. E raiz de 4 é 2. É como se cancelasse a raiz. Quando você faz uma raiz quadrada vezes ela mesma, cancela a raiz. E raiz de 2 dividido por ela mesma, pela própria raiz de 2, vai dar 1. Na próxima folha, vou explicar para você como que resolve aquele problema que eu comentei no começo da aula, falando sobre divisão por número irracional. Certo? Aqui, por exemplo, eu tenho, ó, 2 dividido pela raiz de 3 e 1 dividido pela raiz de 5. Fazer essa divisão aqui, tipo, calcular o valor aproximado da raiz de 3, né, tipo, 10 casas decimais para você ter uma precisão muito boa do resultado dessa divisão, dá bastante trabalho. Então a minha recomendação é você aprender isso aqui, ó, racionalização de denominadores. Como que você racionaliza denominadores? Você transforma esse número irracional do denominador em um número racional. Por isso que se chama racionalização. E para você fazer isso, é só você cancelar essa raiz do denominador. E para isso você tem que multiplicar a fração em cima e embaixo por ela mesma. Beleza? Essa é a sacada para tirar a raiz do denominador. Se você multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz, olha o que acontece. Ó. Em cima vai ficar 2 raiz de 3 e embaixo vai ficar a raiz de 9. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é o próprio 3. E quando fica desse jeito aqui, você para a conta. Porque você não pode dividir a raiz de 3 por 3, né? Porque esse 3 está dentro da raiz e esse 3 não está. O mesmo acontece aqui com 1 sobre raiz de 5. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 5. Aí o que vai acontecer? 1 vezes a raiz de 5 dá simplesmente a raiz de 5, porque 1 é invisível. E raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá a raiz de 25.
que é 5. É como se cancelasse a raiz, quando você multiplica por ela mesma. Então, sempre que você tiver uma raiz quadrada no denominador, você multiplica por ela mesma. Agora, se a raiz não for quadrada, é um pouco mais difícil, porque aqui, ó, nesse exemplo, 7 dividido pela raiz sexta de x elevado a 2, para você cancelar essa raiz sexta, você precisa ter um expoente 6 aqui no x. E para ficar um expoente 6 no x, você tem que multiplicar pela própria raiz, mas em vez de ser x elevado a 2, você vai colocar x elevado a 4. Por que tem que ser x elevado a 4? Bem, porque lembre-se que 4 com 2 dá 6. Então é como se eu subtraísse, ó, 6 menos 2 dá 4. Para saber qual é o expoente que eu vou colocar aqui. Então, aí em cima vai ficar 7 raiz sexta de x elevado a 4. E embaixo vai ficar raiz sexta de x elevado a 6. E raiz sexta de x elevado a 6 eu cancelo, fica só x. Então, a resposta desse primeiro exemplo é 7 raiz sexta de x elevado a 4 sobre x. Aí, se fosse raiz cúbica você multiplica, ó, expoente 1, você multiplica pelo expoente 2. Você multiplica pela própria raiz cúbica, só que dentro da raiz você tem que repetir o 7 com o expoente 2. Por quê? Tem que ser com o expoente 2. Porque juntando esse expoente 2 com esse expoente 1 invisível, fica expoente 3. Aí dá certo, ó. Vai ficar menos raiz cúbica de 7 expoente 2 sobre raiz cúbica de 7 expoente 3. Que cancela aqui embaixo, vai ficar só 7. Beleza? Racionalização serve para você eliminar a raiz do denominador, ó. Então, você tem a mesma conta, a mesma fração, só que a fração em que o denominador não é número irracional. Então, fica mais fácil você fazer um número irracional dividido por um número racional. Beleza? Para calcular na mão. Mais exemplos. Como que eu somo duas frações com denominadores diferentes, né? Ó, denominadores desse jeito aqui. Gente, ó, o segredo para você fazer essa soma aqui é você racionalize cada uma delas separadamente. 2 sobre a raiz de 3, você vai fatorar multiplicando esse embaixo pela raiz de 3. Você vai racionalizar. E aqui você multiplica pela raiz de 12. Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3, mais 5 raiz de 12 sobre 12. Que, tirando o MC, de 3 e de 12, dá 12, né? O próprio 12. Divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 raiz de 3. Mais 12 dividido para 12 dá 1. Vezes 5 dá 5. 5 raiz de 12. Esse raiz de 12 aqui eu podia ter feito logo no começo da conta. Ó. Eu podia simplificar esse radical logo para facilitar a minha conta, tá? Ó. Ia ficar, ó, o grupinho de 2 que sai da raiz. Vai ficar 8 raiz de 3 mais 5 vezes 2 raiz de 3. Porque o 3 fica dentro da raiz. Sobre 12. 5 vezes 2 dá 10. Então, esse aqui é 8 raiz de 3 mais 10 raiz de 3. Tudo sobre 12. 8 mais 10 dá 18. 18 raiz de 3 sobre 12. E para terminar essa conta, simplifique em cima e embaixo por 6. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Muito massa a conta aqui. Mais esse exemplo aqui, ó. E se for raiz em cima, raiz embaixo? O que interessa é a raiz de baixo, que não pode. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 3, vai ficar raiz de 6, né? Porque eu posso multiplicar 2 vezes 3 aqui, os dois estão raiz, sobre raiz de 9, que é 3. Beleza? Desse jeito. Agora, e se o denominador for composto, né? Se tiver duas raízes quadradas? Se o denominador for composto, você vai ter que multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? Você pega essa expressão aqui somativa, então você multiplica pela mesma expressão, ó, raiz de 7 e raiz cúbica, só que em vez de somar, você vai subtrair. Por que que você vai subtrair? Quem manja de álgebra entende muito bem por que isso aqui acontece. Né? 1 vezes raiz de 7 dá raiz de 7, ó, vai ficar assim, ó, igual raiz de 7 menos a raiz de 3 em cima. Já embaixo vai ficar, ó, raiz de 7 com raiz de 7 dá raiz de 49, que é 7. Raiz de 7 vezes a raiz de 3 negativa, vai ficar raiz de 21, negativa. Raiz de 3 com a raiz de 7 vai ficar raiz de 21 positiva, né, mais com mais. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos raiz de 9, que é o próprio 3. Quem manja de álgebra já sabia que quando você multiplica produto da soma pelas diferença, isso aqui vai dar o quadrado, né, ó, a diferença dos quadrados. Porque cancela aqui no meio, ó, essa raiz de 21 e essa raiz de 21. Cancela porque um é mais, o outro é menos. Vai ficar simplesmente raiz de 7 menos a raiz de 3 sobre 7 menos 3. E 7 menos 3 dá 4. A resposta vai ser raiz de 7 menos a raiz de 3 sobre 4. O mesmo acontece aqui nesse segundo exemplo, só que aqui, ó, você tem um número racional, né, somando com um irracional, mas é a mesma regra, você multiplica pelo conjugado. O conjugado é a mesma expressão com trocando o sinal. 5 menos a raiz de 5 vai ficar 2 vezes 5, que dá 10,
né? Deixa eu escrever 2 vezes 5, menos 2 vezes a raiz de 5. E embaixo vai ficar 5 vezes 5, 25. 5 vezes a raiz de 5 vai ficar 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 5 vai ficar 5 raiz de 5. E raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai ficar a raiz de 25, que é 5, negativa, tá? Cancela aqui essa raiz com essa raiz. Vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Em cima vai ficar 10 menos 2 raiz de 5. E embaixo vai ficar 25 menos 5. 10 menos 2 você não pode subtrair. E 25 menos 5 dá 20. Chegando aqui você já pode parar a conta, tá? Mas eu vou simplificar por 2 para ficar mais bonitinho os números. Lembrando que quando eu simplifico em cima e embaixo por 2, eu tenho que simplificar cada termo da minha subtração. Aqui eu vou fazer 10 dividido por 2, que dá 5. 2 dividido por 2, que dá 1 invisível, vai ficar só raiz de 5. E 20 dividido por 2, que dá 10. Chegou aqui, eu não posso mais simplificar. Beleza? Próxima página, para encerrar a aula, gente, ó, eu vou propor esse desafio aqui para vocês, certo? De como que racionaliza esse denominador aqui, ó, quando é cúbico. Certo? Dá uma pausazinha no vídeo aí, ó, e tenta fazer sozinho. Eu vou dar spoiler, tá? Isso aqui, expressão cúbica, para poder cancelar a raiz cúbica, você tem que usar a fatoração cúbica, né? Como que transforma uma soma de dois cúbicos. Tem uma expressão algébrica que fala assim, ó. Se eu quero obter a soma de dois números ao cubo, eu tenho que fazer a soma desses dois números multiplicado pelo quadrado do primeiro, menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu quero pegar essa soma aqui, elevar ao cubo para poder cancelar a raiz cúbica, eu tenho que multiplicar por isso aqui. Então, se eu disser que o A é 2 e o B é a raiz cúbica de 2, para poder cancelar a raiz cúbica, eu tenho que multiplicar, ó. O A é 2 e o B é raiz cúbica. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 2, menos 2 vezes a raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, para cancelar, eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 2, que é 4, menos 2 raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4. Fazendo desse jeito, vai cancelar essa raiz. Quer ver, ó? Então, multiplica em cima e embaixo por 4 menos 2 raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 4. Deixa eu fazer esse cálculo, acho que cabe aqui do lado, ó, vai ficar igual 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2 raiz cúbica de 2, dá 2 raiz cúbica de 2, mais 1 raiz cúbica de 4. Tudo isso aqui sobre, bora lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, raiz cúbica de 2, dá 4 raiz cúbica de 2. 2 vezes raiz cúbica de 4 vai dar 2 raiz cúbica de 4. Agora aqui, esse passo aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes 4 dá mais 4 raiz cúbica de 2. Menos 2. Ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vai dar raiz cúbica de 4. E mais raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 é raiz cúbica de 8. Beleza, o que vai cancelar aqui nesse denominador? Esse vai cancelar com esse e esse vai cancelar com esse. Vai sobrar assim, ó, vai ficar desse jeito assim, ó, igual 4 menos 2 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 4, tudo isso aqui sobre 8 menos raiz cúbica de, aliás, 8 mais raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2, então vai ficar 4 menos 2 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 4 sobre 8 mais 2. E 8 mais 2 é 10. Então a resposta, gente, vai dar isso aqui, ó. Olha que legal, né? Essa conta aqui, imensa. Quem diria, né? Então, é difícil assim porque aqui a gente está trabalhando com raiz cúbica. Então, quando o denominador é composto com raiz que não é quadrada, aí o cálculo é bem mais complicado porque a gente vai ter que usar os princípios, ó, propriedades de fatoração mais avançadas, tá? Então, a gente vai ficar com isso aqui. Muito obrigado, viu, gente? Espero que você estude bastante isso aqui é muito importante, vai ajudar bastante no seu ensino médio. Se você já está no ensino médio, né, está assistindo esse vídeo aqui, tenta revisar bem direitinho, com cuidado, isso aqui é muito importante para você. E muito obrigado, tá, gente, pela atenção. Até a próxima aula, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.